Ou seja, quanto mais forte for a coluna, quanto mais forte for essa viga de sustentação, maior pode ser o muro. Um muro sem colunas, um muro sem alicerces, sem vigas, no primeiro vento ele cai. O primeiro vento derruba o muro. Então eu fiquei pensando o seguinte, essa aplicação, como nós podemos fazer essa aplicação para a nossa vida, para o nosso casamento, para a nossa família, Estamos querendo levantar muros. Muro fala de proteção, muro fala de proteger a nossa casa, proteger a nossa família. Mas para que eu possa fazer um muro maior, para que eu possa ter uma proteção maior, eu tenho que investir nas colunas. Eu tenho que investir nos alicerces desse muro, para que ele possa ser maior e proteger mais. E eu quero falar outro detalhe, é o seguinte: quanto mais reforçada for essa coluna, existe um elemento que vai dentro da coluna. Toda coluna, por exemplo, essa parede aqui, ela tem várias colunas, e dentro dessa coluna de concreto tem uma coisa que dá sustentação para a coluna. O que é? Ferro. Exatamente. Coluna sem ferro também se torna uma coluna fraca. E eu quero falar o seguinte: eu quero falar de 3 colunas aqui, 3 colunas para fortalecer os muros da nossa casa, fortalecer a proteção da nossa casa. E eu quero falar sobre um ferro que alicerça, que dá mais fortificação para essa coluna, que é uma coisa chamada maturidade. Se eu fosse dar um nome para esse ferro, se eu fosse dar um nome para essa fortificação que vai dentro dessas colunas, eu ia chamar esse ferro, essa fortificação, de maturidade. Eu vi uma pesquisa que 75% das discussões dentro de um casamento, de um relacionamento, estão envolvidas com falta de maturidade. Às vezes são discussões bobas, às vezes são discussões que poderiam ser evitadas ou poderiam ser tratadas de uma forma mais séria se os dois, ou se um dos dois, agisse com maturidade. O que é maturidade? O que é amadurecimento? Pensa aí, reflete junto comigo. O que é maturidade? Maturidade fala de seriedade. Maturidade fala de sabedoria. Maturidade fala de discernimento. Discernimento. A gente está começando aqui, você vai entender o que eu estou querendo dizer. A primeira coluna do nosso casamento, da nossa casa, da nossa família, a primeira coluna que sustenta os muros de proteção é a coluna do amor. Você casou porque você ama. Você não amasse, você não tinha casado. Amor. Quando você conheceu seu cônjuge, você, irmã, conheceu seu esposo, você, irmão, conheceu sua esposa, houve uma atração física, houve um despertar de um sentimento, e que ao longo do tempo levou você a casar com essa pessoa. O que é um casamento? Casamento é um voto de convivência, de conviver junto. De conviver junto. Então, um dos alicerces, uma das colunas do nosso casamento é o amor. Agora, olha só, falando do ferro agora, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Uma coisa é você olhar o amor sem maturidade, o amor infantil, o amor imaturo, o amor apenas o amor romântico,
o amor dos filmes de Hollywood, né? Que o rapaz chega lá o Leonardo DiCaprio chega lá na Rose e fala: se você pular, eu pulo atrás. Se você se jogar na água, e olha, essa água está fria, mas se você pular, eu pulo junto. Aí a mulher olha e fala: ai. Uma coisa é a gente entender o amor com o ferro da maturidade fraco. Outra coisa é a gente enxergar o prisma do que é o amor com o olhar da maturidade, com a sabedoria da maturidade. E o que é amor? Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Amor acaba? O amor acaba? Estão divididos. Uns falam sim, outros falam não. A Bíblia fala que ela esfria, certo? Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas o amor acaba? Quando a gente entende, olha só, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai entender o que é o amor de forma madura, no prisma da maturidade. Porque o amor, no prisma bíblico da maturidade, ele não é um simples sentimento. O amor não é apenas um sentimento. Porque se a gente olhar para o amor apenas como um prisma de sentimento, o romantismo diminui. A paixão, o fogo da paixão diminui ou acaba. Mas o amor não é um sentimento. A gente acabou de ler um texto de Paulo dizendo o seguinte: vós maridos, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja. Amai a vossa mulher. Eu já presenciei um marido, um homem falando assim: o meu amor por ela acabou. O meu amor pela minha esposa acabou. Por quê? Porque ele estava olhando o amor no prisma da imaturidade. Mas quando a gente enxerga o amor no prisma da maturidade, no ferro da coluna, a gente entende que amor não é um sentimento. Amor é uma decisão. E por que não dizer, amor é um mandamento? Jesus disse assim: o maior mandamento que existe é esse: amai a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. É um mandamento, é uma decisão. Aí ele disse assim: e o segundo mandamento é semelhante a este: amai o próximo como a ti mesmo. Aí Jesus, ele vai mais profundo ainda. Ele fala assim: olha, vocês têm de lido: amai o vosso amigo e aborrecei o vosso inimigo. Mas eu vos digo: amai o vosso inimigo. Você tem sentimento de amor pelo teu inimigo? Você tem sentimento? Você tem um sentimento: eu amo meu inimigo, ele é meu inimigo, ele tem inimizade comigo, ele fala mal de mim, mas eu amo. Não. Mas no prisma da maturidade, no prisma bíblico, amor não é um sentimento, é uma decisão. Então Jesus falou: você tem capacidade de amar o seu inimigo. Agora, se eu e você temos a capacidade de amar o inimigo, quanto mais o nosso cônjuge, quanto mais a pessoa que nós escolhemos viver o resto da vida, que nós fizemos um voto diante do altar, dizendo: eu prometo te amar, te respeitar, ser fiel a ti, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza. Então o amor é uma decisão. Eu
preciso amá-la, sim, quando ela está maquiada, quando ela está cheirosa, quando ela está arrumada, quando ela está bem-humorada. Mas eu preciso decidir amá-la quando ela acorda com os cabelos parecendo a medusa e com bafo. Eu preciso amá-la quando ela está de TPM. Sabe aquela época que a mulher está passando pano na casa, aí o marido chega do trabalho e ela fala: não pisa aí que eu acabei de passar pano. Aí ele olha assim e fala: meu Deus, o que aconteceu aqui? Fala: não, porque eu sou uma escrava nessa casa, eu faço tudo, eu me mato e ninguém dá valor. Uma hora eu vou sumir daqui. Ele fala: meu Deus, eu vou voltar para o serviço, uma hora eu vou passar na porta. E aí, marido, tem poucos aqui, mas eu vou dar uma dica para você. É chocolatinho e sabedoria. Porque tudo que você falar pode ser usado contra você. TPM, tem permissão para matar. Eu preciso amá-la naqueles dias de mau humor. Entende? É uma decisão. E você, mulher, precisa amar o seu marido, decidir amá-lo, não só quando ele agrada a você, mas principalmente nos dias que você quer matar ele. Você fala: meu Deus do céu, me dá paciência, se eu me der coragem eu mato. Amor é uma decisão. Não ouvi você falando, amor é uma decisão. Essa é a coluna do amor no prisma da maturidade. Quantos estão entendendo agora? O ferro que dá fortaleza, o que dá fortificação para a coluna do amor é a maturidade. É enxergar o amor não apenas como um simples sentimento, como nos filmes, como eu disse, nos filmes de romance, mas é no dia a dia. É amar mesmo quando você espera uma atitude e ele tem outra. E eu quero falar a segunda coluna, aproveitando o gancho. Eu queria falar de uma coisa chamada expectativa. Pastor, como assim expectativa? Olha só, 95% das nossas frustrações dentro do casamento, escute isso, 95% das nossas frustrações dentro do casamento estão relacionados com as nossas próprias expectativas. Você quer ver uma coisa? Vou dar um exemplo prático para você entender. A mulher vai lá no salão, fica não sei quantas horas para fazer uma progressiva, regressiva, fazer lá uns baralhando no cabelo, e ela fica lá e se produz, e ela cria uma expectativa. Ela fala: eu vou entrar em casa, ele vai olhar e ele vai falar: nossa, mano, como você está bonita. Ela criou uma expectativa. Aí ela chega, balança-se os cabelos e fala: oi amor, tudo bem? Aí ele olha e fala: oi, tudo bem? Aí ela não aguenta e fala: você notou alguma coisa? Aí ele olha: não. Você mudou alguma coisa? Aí, ou seja, ela se frustra porque ela criou uma expectativa que ele não supriu. Glória. Que ele não supriu. Ou seja,
95% das nossas decepções dentro de casa, no nosso relacionamento, são criadas por nós mesmos. Por nós mesmos. Aquela velha história. Eles passam na frente da loja. E aí ela olha e fala assim: nossa, esse vestido tá bonito, essa saia. Aí ele fala assim: vamos comprar. Ela fala: não, a gente tem um monte de coisa para pagar. Não precisa comprar não. Ela fala: então tá bom, então vamos embora. Aí ela entra no carro, aquela tromba. E ele fica pensando: meu Deus, o que foi que eu fiz? O que aconteceu? E ele: tá tudo bem, tá tudo bem. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu nada. Depois de muito tempo, ela fala assim: que eu queria aquela saia. Ele falou: mas eu falei que ia comprar, você falou que não queria. Ela falou: eu disse que eu não queria, mas eu queria. Ele falou: eu não entendo você não me entende mesmo, só Jesus que me entende. Expectativas que nós criamos. E os homens? Lembra que eu falei na sexta passada? O homem tem necessidade de reconhecimento. Aí o homem vai lá, lava o banheiro. Vai lá e lava o banheiro. E na cabeça dele, ele está pensando assim: ela vai pelo menos fazer algum comentário. Vai falar obrigado. Ele criou uma expectativa. Só que na cabeça da mulher, tipo assim: não faz mais que a obrigação dele me ajudar. E aí ele cria uma expectativa que ela vai agradecer, que ela vai comentar, que ela vai falar alguma coisa. E aí não acontece nada. Sabe por quê, querido? Deixa eu explicar para você. As pessoas não têm bola de cristal e nem dom de revelação para saber o que está na nossa mente, para saber o que a gente está esperando dela. Olha só, tem aqueles dias que o marido está diferente. Tem aqueles dias. Sabe como é que está diferente? Ele manda uma mensaginha para ela, ele vai trabalhar, dá um beijinho nela. Aí ele está lá, manda um WhatsApp, ela fala: tem alguma coisa aí. Ele não é assim? Por quê? Porque o homem tem um hormônio chamado testosterona, que quando esse hormônio está no nível elevado, faz ele, isso é verdade, isso é comprovação científica, ele olha para a mulher de uma forma diferente. É a esposa dele, mas o hormônio que está dentro dele está ali passando a bolha, né? E ele começa a observar mais a mulher. Aí ele começa a mandar uma mensagenzinha, começa a ficar mais gentil, começa a ficar mais solícito. E a mulher não é boba. A mulher é mais esperta que o homem, ó. Só que ele cria uma expectativa na mente dele. Aí quando chega a noite, aí ele começa a encostar, né? Aí ela fala assim: irmão, eu estou muito cansada. Não, estou esgotada. Hoje não tem como. Vamos deixar para outro dia. Aí ele se frustra. Ou seja, as nossas expectativas são aquelas que nos frustram. E o que é enxergar a coluna da expectativa com o prisma da maturidade? É eu entender que o meu cônjuge, ele na grande maioria das vezes, na grande maioria das vezes, ele não vai corresponder à minha expectativa. Principalmente se eu não falar para ele o que eu estou esperando. Principalmente se eu apenas ficar na minha mente esperando ele agir de uma forma. Mas quando eu tenho o prisma da maturidade, eu vou enxergar as atitudes do meu cônjuge
com sabedoria. E eu vou entender que ela não vai corresponder àquilo que eu estou esperando. Não vai. Então é ter maturidade para gerenciar as minhas expectativas. É ter maturidade para entender que o meu cônjuge, a minha esposa, você marido, você esposa, o seu marido, ele vai agir da maneira que ele acha que é o certo fazer, e não da maneira que você entende que é o certo. E eu não vou me frustrar com isso. E eu não vou ficar chateado. E eu não vou ficar triste, com raiva. Não vou ficar emburrado. Porque eu entendo, eu tenho maturidade para entender que ela não vai agir da maneira que eu estou esperando. Quantos estão entendendo? Expectativa. Amor, expectativa. É por isso que Salomão, em vários textos de Provérbios, ele fala da sabedoria. Salomão, em vários textos de Provérbios, ele fala para que nós possamos buscar a sabedoria na hora de agir com o nosso cônjuge, porque são temperamentos diferentes. Pelo menos 4 tipos de temperamentos diferentes. Pelo menos 4. Talvez na sexta-feira que vem eu vou falar sobre isso. 4 tipos de temperamentos diferentes. São criações diferentes. Ou seja, o homem vem de uma família, o homem vem de uma criação, o homem vem de uma educação, a mulher vem de outra. E às vezes a gente, olha só, expectativa. A gente espera que o nosso cônjuge, ele entenda e haja da maneira que a gente foi criado. Vou dar um exemplo para você entender. Quando eu casei, meu pai, o tempo que ele passou em casa, ele costumava andar sem camisa dentro de casa. Andar sem camisa. Não era crente. Andava sem camisa, saía na rua sem camisa. Era um hábito dele. Nós morávamos no litoral, em Santos. E lá era muito comum isso. As pessoas, calor, ficarem sem camisa, saírem na rua. A minha esposa, o pai dela nunca tirou a camisa na frente dos filhos. Ou seja, para ele trocar a camisa ali, ele entrava no quarto, fechava a porta, saía já com a camisa. Nunca. Aí vem, é só um exemplo para vocês entenderem as diferenças de criações. Aí vem eu com uma criação de que o homem anda sem camisa dentro de casa. E a minha esposa vem de que era inaceitável o homem ficar sem camisa dentro de casa. Nós casamos, primeira vez que eu fui ficar sem camisa, ela falou: você vai ficar sem camisa dentro de casa? Eu falei: estou na minha casa. Ela disse: não pode. Eu falei: mas como não pode? Eu não estou na rua, estou dentro da minha casa. Gerou um conflito. Só para você entender. Ou seja, são criações diferentes que a gente vem, carrega aquela criação e às vezes se choca. Só que aí a gente precisa enxergar as nossas expectativas com o prisma da maturidade. Terceira e última coluna. Terceira e última coluna. A coluna da aliança. E é isso aqui eu queria deixar muito bem explicado para você. O que é a coluna da aliança? Aliança, claro, a gente sabe que a aliança é um objeto que
foi inventado na Europa, que quando ele surgiu, só as mulheres usavam. Não sei se você sabia disso. Mas a aliança, ela tem uma mensagem, que é a mensagem de eternidade. Porque ela não tem início nem fim. Você não sabe onde começa ela, onde termina. É uma peça única. Então, ela passa uma mensagem de infinitude, de eternidade, de que o relacionamento é para sempre. E ela serve também, principalmente, para mostrar para as outras pessoas do sexo oposto que você está compromissado, que você já tem uma aliança com alguém. Só que a maior aliança, e aí eu vou falar um pouquinho sobre maturidade agora dentro da aliança. A maior aliança que existe não é a aliança que está aqui no dedo, é a aliança que está no coração, é a aliança da decisão, a aliança que está aqui, que eu fiz aqui dentro. Porque se eu colocar uma aliança na minha mão, eu não tiver muito forte a aliança que está aqui dentro, isso aqui, ó, não serve de nada. Para muitos homens e para muitas mulheres, em alguma situação, ela pode simplesmente fazer isso aqui. Porque o que importa no prisma da maturidade dentro do relacionamento é a aliança que está aqui dentro. Porque quando eu entendo que o acordo que eu fiz, que a decisão que eu tomei diante do altar, diante de um sacerdote, ou que seja, diante de um juiz de paz do cartório, foi uma decisão de ter um compromisso, uma aliança com alguém o resto da minha vida. Todas as outras pessoas deixam de ser opção. Deixam de ser opção. E vou dizer mais. Quando eu entendo a minha aliança pelo prisma da maturidade, eu entendo que a minha aliança, a minha decisão no meu casamento, ela é mais forte do que o meu próprio relacionamento. Do que o meu próprio relacionamento. Ela é mais forte do que o meu próprio convívio com a minha esposa. Ela é mais forte, a minha aliança, a minha decisão, o meu compromisso é mais forte do que o próprio amor que eu sinto pela minha esposa. Quando eu entendo que a aliança que eu fiz aqui dentro, no prisma da maturidade, sabe o que acontece? A palavra divórcio, a palavra separação, ela some do meu dicionário. Ela não é mais uma opção, em hipótese nenhuma, por causa da aliança que eu fiz. Por causa da aliança, por causa do pacto que eu fiz. Eu conheço casais, porque, como eu falei na sexta passada, eu já fui pastor de igreja, já tratei de casais que tiveram dentro do relacionamento uma infidelidade conjugal. E já tratei de casais em que o infiel foi o homem, mas tratei de casais que o infiel foi a mulher. Só que esses casais que eu pude acompanhar e tratar, eles entenderam que a aliança que eles tinham
mesmo em algum momento quebrada, mesmo que em algum momento houve uma decepção, mas eles entenderam que a aliança deles era mais forte. E eles passaram por um processo de cura interior, um processo de tratamento espiritual, de perdão. Nós falamos aqui na sexta passada, perdão é uma decisão. É uma decisão. Eu primeiro preciso decidir perdoar para que o Espírito Santo possa trabalhar dentro de mim. E eles passaram por essa crise no casamento e superaram a crise. E hoje sabe o que eles fazem? Eles ajudam outros casais que estão em crise, que viveram a mesma coisa que eles. Porque eles entenderam que a aliança que eles tinham era maior do que o próprio relacionamento deles, do que a própria pessoa. Enxergar a aliança com o prisma da maturidade é mais ou menos o seguinte, ó. Quando eu entendo que a minha aliança é maior, pode vir a mulher mais bonita do mundo, a Miss Universo, e ela pode se oferecer. Eu vou falar assim, não é uma opção. Não é uma opção. Tem homens, olha só, tem homens. Vou falar de homens. Tem mulher mais difícil, vou falar de homens. Que ele só não traiu a esposa por falta de oportunidade. Nós somos pessoas que estão nos assistindo aqui na internet. Tem homens que só não traíram a esposa porque não tiveram a oportunidade. Porque se surgisse a oportunidade, eles trairiam. Por quê? Porque eles não entenderam o que é aliança. Eles não entenderam. Quando eu assumi um compromisso com uma pessoa, todas as outras pessoas deixaram de ser opção. Não existe mais oportunidade, porque eu já estou compromissado. Porque o meu compromisso é maior do que qualquer oportunidade que surja. Quantos estão entendendo, irmão? Eu morei aqui no Jardim Imperial há uns anos, entre 2012 e 2015, eu acho. Tinha uma senhora, eu vou encerrar já. Tinha uma senhora de cabelinho branco. Preste atenção nisso aqui, ó. Eu acho que eu aprendi com ela sobre aliança mais do que qualquer seminário que eu fui. Essa senhora de cabelinho branco, ela morava para cima da minha casa, ela descia todos os dias. Saía da casa dela, descia para o mercado, voltava. E de vez em quando eu estava saindo no portão, ela passava, me cumprimentava, bom dia, boa tarde. Ela sempre passava, bom dia, boa tarde. Um dia eu estava saindo, abrindo o portão, e ela resolveu me parar. Ela falou assim, tudo bem? Tudo bem. Ela falou assim, olha, eu sempre vejo você saindo com a sua família para a igreja. Que bênção. Vocês são evangélicos, né? Eu falei, sim, eu sou pastor. Ela, ai, que bênção, eu sou católica. E aí ela começou a falar. Ela falou assim, olha, eu sou viúva. Mas o meu marido, quando nós estávamos casados, ele sofreu um acidente trabalhando. E ele quebrou uma vértebra da coluna. E ele ficou numa cadeira de rodas. Ela disse, nós tínhamos 10 anos de casado. A partir daquele acidente, ele ficou numa cadeira de rodas. Ela contando isso para mim.
Ela disse assim, e a partir daí ele precisava de mim para tudo, para se vestir, para tomar banho, para deitar na cama, para levantar da cama, para comer. E ela disse, eu cuidei do meu marido na cama ou na cadeira de rodas durante 20 anos. Ela falou assim, foram 20 anos. Ela disse isso. Ela começou a falar, ela disse, foram 20 anos sem ter uma relação sexual completa. Foram 20 anos cuidando do meu marido. Mas eu fiquei do lado dele até o último dia. Nessa hora eu já estava em prantos. E eu falei, Senhor, será que nós estamos preparados para ter uma aliança tão forte que nada faça a gente abandonar o relacionamento, abandonar o casamento? Nada. Nada. Essa senhora me ensinou sobre o poder da aliança, do comprometimento e da decisão de estar casado. 20 anos. Não são 20 dias, nem 20 meses. A minha oração essa noite é que nós possamos sair daqui dessa reunião entendendo que amor não é um simples sentimento. Amor é uma decisão. A minha oração aqui essa noite é que a gente saia dessa reunião tendo a consciência de que o nosso cônjuge não vai responder às nossas expectativas. E está tudo bem. E está tudo bem. Minha oração aqui essa noite é que nós saiamos aqui dessa reunião entendendo que a nossa aliança, a aliança que nós fizemos quando casamos, é maior do que qualquer coisa. É maior do que o próprio relacionamento, é maior do que o próprio amor que você sente. É maior, é mais profundo. E que não existe lugar para a palavra separação. Se alguma coisa não está bem, senta e conversa, ajusta. Lembra da comunicação? Fala que não está bem, fala que não está gostando, fala que está sentindo. Mas a gente vai viver junto nos nossos relacionamentos, nos nossos casamentos, até que a morte nos separe. Vamos ficar de pé. Se por acaso você está aqui com o seu cônjuge, se você está aqui com o seu marido, com sua esposa, fica do lado dele, do lado dela, junta ele, abraça, dá um abraço, abraça sim, abraça sim. Se você não está, não tem problema, você está representando sua família, você está representando sua casa. Isso, abraça. Vamos fazer melhor, abraça de frente assim, abraça de frente. Glória a Deus. Pai, no nome de Jesus, aqui está cada família, Senhor, representada. Meu Deus, foi o Senhor que arquitetou, Senhor, esse projeto chamado casamento. Foi o Senhor que fez homem e mulher, macho e fêmea os criou, para que eles fossem uma só carne, para que eles vivessem em união. Senhor, mas é verdade, Senhor, que não é fácil conviver junto, não é fácil. Senhor, não é fácil
gerir as nossas expectativas, mas a minha oração, Senhor, é que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê maturidade, que o Senhor nos dê entendimento para conviver, Senhor, de forma sábia, para conviver, Senhor, de forma, Senhor, tranquila, em paz, entendendo que somos sim diferentes, entendendo, Senhor, que vamos sim nos decepcionar, que vamos sim criar expectativas e que não serão, Senhor, supridas, mas entendendo principalmente que a nossa aliança, que a nossa decisão, Senhor, aquilo que nós decidimos diante do altar, aquilo que decidimos, Senhor, em conviver com alguém o resto da nossa vida, essa decisão é maior do que qualquer tribulação, do que qualquer crise, do que qualquer vento. Essa decisão, essa aliança, ela é maior, Senhor, do que a própria fidelidade, Senhor, dentro do relacionamento. A nossa aliança será indestrutível. Para a honra e a glória do teu nome, te peço a tua bênção sobre cada família aqui representada esta noite. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Aplauda o Senhor. Deus abençoe.